As emoções não são inimigas, mas mensagens do corpo e da alma. Muitas vezes fomos ensinados a acreditar que sentir tristeza, raiva ou medo é sinal de fraqueza. Na verdade, cada emoção traz uma chave escondida, um chamado para olhar para dentro, compreender e transformar. Seja bem-vindo ao terceiro vídeo do protocolo terapêutico Healing Axis, do Instituto Sananda. Vamos pensar em cada emoção como um mensageiro. A ansiedade pode ser um alerta para o excesso de estresse. A tristeza pode indicar a necessidade de introspecção. E a raiva, um sinal de que algo precisa ser mudado. Ao invés de ignorá-las ou suprimi-las, podemos aprender a ouvir o que elas têm a nos dizer. Entender essa conexão entre mente e corpo nos permite ir além do tratamento de sintomas. Permite que identifiquemos as verdadeiras causas dos desconfortos e encontremos o caminho para uma cura mais profunda e duradoura. As emoções, quando observadas com atenção, se tornam um guia confiável para o nosso bem-estar físico e mental. Quando descobrimos esta realidade oculta e compreendemos que somos os autores da nossa história por meio de escolhas conscientes, iniciamos um processo de autoestima e empoderamento. Hoje, quero te convidar a uma nova visão. Em vez de lutar contra as suas emoções, vamos aprender a escutar, acolher e usar cada uma delas como ferramentas de cura e evolução. Mas antes de continuar, vamos a uma pausa. Respire fundo. Segure por um instante. Expire devagar, lentamente e se permita abrir espaço para sentir. Você sabia que emoções reprimidas geram sintomas físicos e mentais? Quando você reprime uma emoção, ela não desaparece. Ela fica guardada no corpo como uma energia não expressa. É inegável a conexão entre nossas emoções e o corpo físico. A alegria nos faz sorrir. A tristeza nos faz chorar. Mas o que acontece quando impedimos que essas emoções venham à tona? Essa energia emocional não se dissipa, ela se armazena. E hoje, a ciência já confirma o que a sabedoria antiga sempre soube. Mente e corpo estão profundamente conectados. Vamos assistir a um trecho de um vídeo onde Cristina Cairo, estudiosa da linguagem do corpo, compartilha uma visão poderosa sobre essa ligação do corpo e mente. Quando uma pessoa ela começa a viver emoções negativas, o corpo dela fisicamente vai se transformar. Ou vai ficar gordo, vai emagrecer demais, gordura localizada. Eu falo no volume 2. É o cabelo muda. Claro, o cabelo muda bem. Até a cor do cabelo, o grisalho. E quando a pessoa começa a entrar em paz profunda e ela começa a desapegar, a mudar os valores, o corpo se regenera. Nós somos seres regenerativos. Mas é muito difícil as pessoas acreditarem. Mas, graças a Deus, milhares e milhares de pessoas nesse mundo estão vendo que mudar aqui, o corpo muda e cura todos os órgãos internos. Então a célula se cura. Sim, a célula se regenera. Se regenera. É, porque o DNA ele tem a memória original do nosso corpo. Cada sentimento que evitamos se torna um peso ou um bloqueio que pode se traduzir em dores no corpo, gastrite, ansiedade, depressão e tantos outros males. É como se o corpo precisasse gritar quando as emoções não são acolhidas. Expressar nossas emoções de forma plena não é apenas um ato de sinceridade, mas uma necessidade vital para a saúde integral do nosso ser. Quantas vezes você engoliu o choro para não parecer fraco? Quantas vezes disse,
tá tudo bem, quando por dentro estava despedaçado. Pense numa panela de pressão. Se você não libera o vapor, em algum momento ela explode. Da mesma forma, quando você não dá vazão saudável às suas emoções, mais cedo ou mais tarde, elas encontram uma saída, e nem sempre da melhor forma. Vamos falar um pouco sobre as consequências da neuroquímica. A neuroquímica é o campo que explica como as emoções e os pensamentos se traduzem em sensações físicas. De forma simples, nosso cérebro libera substâncias químicas, como a dopamina e a serotonina, que funcionam como mensageiros. Quando sentimos alegria, por exemplo, certas substâncias são liberadas para ativar reações físicas, como a sensação de prazer. Por outro lado, o estresse libera outros hormônios, preparando o corpo para o modo de luta ou fuga. Em essência, as emoções são um gatilho e a neuroquímica é o processo que ativa as nossas reações físicas. De forma simples, cada emoção desencadeia uma reação química no seu corpo. O medo libera adrenalina e cortisol. A raiva acelera os batimentos e aumenta a tensão. A tristeza altera neurotransmissores como serotonina e dopamina. E quando você vive constantemente preso nessas emoções, seu corpo se acostuma a esse banho químico. É como se a sua fisiologia ficasse viciada em determinados estados emocionais. Mas aqui está a boa notícia. Se o corpo pode se acostumar a estados tóxicos, ele também pode se reprogramar para estados de equilíbrio e bem-estar. Vamos assistir a um vídeo da professora Anete Guimarães para aprofundar um pouco nesse tema. Essa aqui é a famosa dopamina. É a química do autocontrole. Tá? Isso aqui é algo físico, não é metafísico, não é espiritual. É uma substância química que está no seu cérebro. Toda vez que você sente recompensado por um acontecimento, essa substância está ali presente. Se a gente injetar essa substância em você, você vai ter uma resposta comportamental. Se a gente tirar essa substância, vai ter uma resposta comportamental. Então isso não é espiritual, isso é físico. Correto? Então, assim como a dopamina, a gente tem o GABA, a gente tem um monte de outras substâncias responsáveis por medo, angústia, sofrimento, raiva, ódio, tudo isso é substância química. E essa substância está no cérebro. E a gente achava que ela ficava ali. Não fica. Essa dopamina se liga a uma pequena cadeia de aminoácidos e se derrama na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea ela atinge todas as células. Todas as células do corpo, então ela tem vários terminais. Ó. E esses terminais vão encaixar substâncias diferentes. Elas encaixam. Quando elas encaixam, essas emoções se derramam na corrente sanguínea e atingem todas as células. Então, quando você sente luxúria, seu rim também sente. Seu baço também sente. Seus ossos sentem também. Seus gânglios, principalmente suas gônadas, suas células excretoras de substâncias, tá? Todas elas sentem também. E se manifestam de acordo. Estamos neste caminho para trazer a você a ciência e a sabedoria para que você seja responsável por suas transformações. Para isso, estamos lhe fornecendo as ferramentas de auxílio necessárias. Práticas de respiração, meditação, perdão e acolhimento emocional ativam neurotransmissores como serotonina, endorfina e ocitocina, responsáveis pela sensação de calma, alegria e conexão. Mudar sua relação com as emoções é também mudar a bioquímica do seu corpo. Acredite, você merece isso. Você sabia que o perdão tem um poder libertador? Pois é. Entre todas as emoções que mais adoecem o coração humano, a mágoa é uma das mais fortes.
Guardar ressentimento é como carregar um peso que não é mais necessário. Perdão não significa esquecer nem justificar. Perdão é escolher não carregar mais a dor. Quando você perdoa, o maior beneficiado é você. Seu corpo relaxa, sua mente clareia, sua alma encontra paz. O perdão é uma das chaves mais poderosas de cura, porque rompe correntes invisíveis que te mantêm preso ao passado. Perdoe os outros e, principalmente, perdoe a si mesmo. Se antes você não sabia o quanto o perdão é libertador, agora já sabe. Então reflita, escolha perdoar e dê a si mesmo a chance de recomeçar mais leve. Veja o que a médica e pesquisadora Mabel Cristina Dias fala sobre perdão. Perdoar não significa que você concorda ou esquece o que aconteceu, mas sim que você está disposto a deixar para trás os sentimentos de mágoa e ressentimento que podem estar prejudicando o seu próprio bem-estar. Perdoar é um movimento interno. O passado existe, eu não concordo com aquilo, vou esquecer completamente, de vez em quando isso vai vir à minha memória, mas quando ele vier, ele vem com serenidade, com neutralidade. Porque eu deixo ir embora os ressentimentos, a culpa, que com certeza estão me adoecendo. Todos são capazes de perdoar. Tem gente que fala, não sou capaz. Continue tentando. É uma decisão inteligente. Quando você não perdoa, você está se ferindo mais do que ao outro. Hoje, queremos te mostrar a importância de reconhecer emoções reprimidas e transformá-las em combustível de evolução. Talvez você esteja se perguntando, como eu sei quais emoções reprimi? Explosões de raiva sem motivo? Choros aparentemente sem razão? Dificuldade em confiar nas pessoas? Sensação de vazio ou estagnação? Esses sinais são convites. Suas emoções querem ser vistas. Como dissemos anteriormente, as emoções que guardamos são como energias em repouso, prontas para serem usadas. O grande segredo é transformar essa energia reprimida em uma provável solução ou em um ponto de partida para a transformação que desejamos. São forças que, ao serem direcionadas para o alvo certo, podem servir de combustível transformador. O que antes era um bloqueio se torna o impulso necessário para a sua jornada. A raiva pode se transformar em coragem, a tristeza em compaixão, o medo em prudência. Nada precisa ser descartado, tudo pode ser transmutado. Já é hora de se transformar. Mas então, como liberar raiva, tristeza e o medo sem se destruir? Normal sentirmos tristeza, chateação ou qualquer outro sentimento desafiador. Afinal, estamos vivendo experiências, como se estivéssemos em uma grande escola, onde aprendemos lições, algumas agradáveis, outras nem tanto. Cada etapa traz seus ensinamentos, que nos ajudam a crescer e evoluir. O que realmente faz a diferença é o significado que damos a tudo isso. Podemos escolher ser bondosos conosco, buscar o lado positivo e transformar até os momentos difíceis em aprendizado. Procure refletir sobre os acontecimentos. Observe-os por diferentes ângulos. Perceba os sentimentos que surgiram. Acolha-os sem resistência. Eles fazem parte de quem somos. Somos humanos. Estamos experienciando. E está tudo bem. Quando a interpretação se torna difícil de não conseguirmos transformar uma emoção reprimida em combustível para a transformação, podemos simplesmente liberá-la. Isso evita que ela fique armazenada, gerando desconfortos e somatizações que podem levar a doenças. Liberar emoções não significa despejar sobre os outros, nem sufocá-las dentro de si. Existem formas saudáveis. Para lidar com a raiva, escreva o que sente em um papel, depois rasgue. Para acolher a tristeza, permita-se chorar,
conversar com alguém de confiança, usar a arte como expressão. Para enfrentar o medo, encare em pequenas doses. Respire fundo e pergunte-se: esse medo é real ou imaginário? A chave é dar espaço para a emoção fluir, sem julgamento. E agora, vamos para o nosso exercício guiado do dia? Vamos exercitar a liberação emocional. Feche os olhos, pense em uma emoção que você sente com frequência. Pode ser raiva, tristeza ou medo. Localize no corpo onde você a sente. Coloque a mão neste lugar e respire profundamente. A cada inspiração, você acolhe a emoção. A cada expiração, você libera o excesso dela. Agora, diga internamente: eu acolho o que eu sinto. Eu aprendo com essa emoção. Eu escolho transformá-la em força de cura. Permaneça alguns instantes nesse estado. Sinta a leveza surgindo, pouco a pouco. As emoções não são inimigas, são mensagens do corpo e da alma pedindo cuidado. Quando você reprime, adoece. Quando você acolhe, transforma. O perdão, a consciência e o acolhimento são chaves de cura que sempre estiveram dentro de você. Então, a partir de hoje, em vez de lutar contra o que sente, aprenda a escutar. Sua raiva pode te mostrar limites. Sua tristeza pode te conectar com a sensibilidade. Seu medo pode te proteger de escolhas precipitadas. Cada emoção pode ser um portal para a sua evolução. Basta abrir-se para sentir, acolher e transformar. Obrigada por estar aqui. Que você viva cada emoção como uma chave para a sua cura e para a sua liberdade.